Olá, queridos amigos, nossos telespectadores. Como é bom estar com você. Eu, você, Joana de Ângeles e a doutora Nise da Silveira, para juntos fazermos um mergulho interior e alçarmos para o equilíbrio, o autodescobrimento. Se você quiser participar do nosso programa, não esqueça, nos envie a sua história. Qual é o seu conflito, a sua dificuldade, o que você está passando pelo WhatsApp 21 967 57 3999. E aqui na TV Mundo Maior, todo sábado às 19 horas estaremos juntos. E quem sabe no próximo será a sua emoção que estará sendo reconstruída aqui. Hoje nós estamos aqui com uma convidada muito querida, muito especial. Ela é economista, mas vem trazer a sua experiência como especialista do caso de hoje. Ela, aqui conosco, Isabela Henriques. Seja bem-vinda ao Reconstruindo Emoções. Muito bom estar aqui, poder ajudar. O relato de hoje é sobre a Silvana Sintra. Ela tem 40 anos, ela mora em Santo Amaro, São Paulo, e ela tem depressão há 12 anos. E a história dela é a seguinte: ela sempre tem esses quadros mais graves e menos graves, né? As crises mais profundas de depressão. Faz tratamento psiquiátrico, faz tratamento com um terapeuta que também é um psiquiatra, e ela diz sempre: eu sou doente. A sua mãe cansa de dizer, como ela mesma colocou, cansa de dizer a ela: você precisa fazer alguma coisa, você precisa ajudar o outro para que você possa se ajudar. E ela diz para a mãe: eu não tenho como ajudar ninguém, porque eu tenho depressão, eu estou doente. E ela diz que a mãe dela sempre diz também: você não é vítima. Você vive como vítima, mas não é vítima. E ela diz: como eu não sou vítima? É claro que eu sou vítima. Eu não sou deprimida porque eu quero. Eu sou doente e minha mãe tem que respeitar a minha doença, porque tenho depressão já há 12 anos. E não faço as coisas não porque eu não quero, mas é porque eu não tenho vontade. Então eu não faço. O que eu posso fazer? Será que olhar a dor do outro iria curar a minha dor? Ela diz não acreditar nisso. Então, nós trouxemos alguém que passou por essa experiência. Você teve depressão há 15 anos, né? Durante 15 anos, não foi, Isabela? Isso. Eu fui diagnosticada já tem mais de 15 anos, não é? E me identifico muito com a história dela, porque, de verdade, assim, a gente pensa isso, né? Eu pensei por muito tempo: eu sou deprimida. Eu sou uma pessoa com depressão, eu não consigo. E eu também tinha, graças a Deus, a minha mãe, né, nesse papel que é muito complicado, porque a depressão, de fato, faz com que a gente perca a vontade, não é? Sim. E por isso que a gente precisa do remédio, porque o remédio é como se ele colocasse você de novo capaz de raciocinar, de pensar, de tomar conta, né, da sua mente novamente, porque a doença ela tira essa capacidade.
Mas esse papel da mãe, né, o quanto que eu forço, o quanto que eu acolho, é difícil, é um equilíbrio difícil. Hoje, depois que as coisas, né, já passaram, né, que eu tenho essas conversas com a minha mãe, e ela fala, você também não pode ficar o tempo todo, coitadinha, tem hora que tem que, vamos, né, ver se a Sacode, pessoa né? dá uma reagida. Quando você passou pela depressão, a depressão a gente sabe que ela chega sorrateiramente, ela chega de mansinho e Toma. quando se instala, você está em depressão. Você percebeu logo no começo, você aceitou, você teve alguma dificuldade com isso? Não, demorei muitos meses para entender, porque realmente chega assim aos poucos, né? É um desânimo que vai tomando conta da gente. Aí, não quero ir mais nesse evento. Não vou mais ver os amigos. Hoje eu não quero ir na praia, não vou viajar. E daqui a pouco você não quer mais nada. Você só quer ficar em casa, você quer ficar sozinha. E tudo vai perdendo a cor, vai perdendo a graça. É sorrateiro. Eu levei quase 1 ano para procurar um psiquiatra, para começar o meu tratamento. E eu não admitia que eu podia ter depressão. Eu não tinha motivo para ter depressão. Como assim? Eu tinha uma vida bacana, tinha emprego, tinha um filho saudável, tinha uma família amorosa, unida. Então eu era a primeira a não admitir que eu tinha ficado doente. Sabe, Iraci, eu acho que a depressão, ela às vezes tem muito a ver, assim, ela realça muito essa questão que eu, pelo menos, tinha de querer controlar tudo, sabe? Uma rigidez. Você não é uma coisa consciente, ainda mais no momento que a doença tá lá, né? Muito forte. Mas a gente tem muita mania de controlar tudo. E Exatamente. Não existe controle, né? Não existe, a gente tem que aceitar. A gente não controla absolutamente nada, a gente não Exato. controla nem a vida da gente, nem a do outro e nem as situações, né? Exato. Elas vão movendo, acontecendo e a gente vai aprendendo com isso, não é isso? Exatamente. E eu acho também que é preciso tomar um cuidado, porque a depressão ela faz você se voltar muito pro próprio problema, assim, como se a sua dor fosse a única, fosse a maior de todas. A gente sente isso. Sim. Eu tenho certeza que alguns dias poucas pessoas estavam sofrendo tanto quanto eu. Mas aquilo não é o tempo todo, né? Como ela mesma contou, existem fases. E quando a gente está um pouco melhor, a gente tem que aproveitar para lembrar que existe essa fase melhor. E a gente tem que tentar fazer com que essa fase fique mais longa, fique maior, para que os episódios piores sejam menos, né, frequentes, quando apareçam, sejam menos profundos. E eu vejo também uma questão assim, quando eu falo da rigidez, né? No meu caso, vinha essa coisa do orgulho, de eu mesma não me admitir doente, né? De não aceitar aquilo, porque a gente é muito severa conosco mesmo, sabe? A gente é muito cruel. No meu caso, era uma exigência de tudo ser bom, tudo ser perfeito, tudo ser melhor. E isso é uma loucura. Isso é uma loucura. Então você acaba se punindo, se exigindo. Eu também aprendi, né, ao longo desses anos todos de sofrimento, que altos e baixos fazem parte da vida de todo mundo. Com certeza. Porque existe uma coisa chamada sofrimento pelo sofrimento. Sim. E eu descobri que eu sofria porque eu estava sofrendo. Porque eu não aceitava que eu sofresse. Então você vai botando um efeito cascata, vira uma bola de neve e você pensa que nunca mais vai passar por aquilo. Quando você entende, aceita e consegue de fato experienciar que o sofrimento
ele tem uma razão de ser, ele tem uma causa e ele tem um pra quê na nossa vida, você dá ao sofrimento a dimensão correta, a dimensão, assim, vamos dizer, lúcida. E não faz daquilo, sabe, a razão do seu viver, porque tem gente que gosta sem consciência do papel da vítima. Não é? Exato. Descobre que naquele papel vão cuidar dela, vão se preocupar com ela. A gente não faz isso consciente. Mas eu preciso acordar, né? E é o que você falou. Às vezes, olhar para a dor do outro faz você esquecer um pouquinho da sua. Com certeza. Agora, você trabalhava. Trabalhar. E como que era a situação de você trabalhar e ter depressão? Pois é, eu trabalhava, assim, e eu trabalhei em lugares, assim, em mercado financeiro, grandes corporações, e eu não tinha nem que ser a Mulher Maravilha, eu tinha que ser o super-homem, porque, além de tudo, eram lugares, né, predominantemente masculinos, eu ainda queria anular a minha força de ser mulher, co-criadora, sensível, intuitiva. Tudo isso piorava a depressão, né? Eu precisava esconder aquilo de todas as formas. Então, assim, como eu tinha medicação, acompanhamento, eu fazia um esforço sobre-humano e conseguia trabalhar a maior parte do tempo. Mas tinha dia que não levantava da cama. E aí tinha que ligar, inventar uma desculpa, né? Mentia. E por conta disso, eu troquei de emprego algumas vezes, porque chegava uma hora em que as pessoas desconfiavam que tinha alguma coisa errada com você. Uhum. E como eu não queria que ninguém soubesse, eu acabava mudando de emprego. Como ela também está passando por isso há muitos anos, né? Ela mesmo deve ter percebido que isso vem mudando. As empresas estão mais atentas aos casos de saúde mental, né? Que não é só depressão, também envolve muita questão de ansiedade. Mas foi muito difícil para mim. A vida profissional foi, assim, a última instância da minha vida que a depressão pegou. Porque a vida social, amorosa, enfim, as amizades, tudo isso foi ficando para trás. A vida profissional foi, assim, a última instância que realmente a depressão chegou, porque é necessidade, né? Você tem que se manter, a gente precisa, né, do salário, né, para sobreviver, mas chegou uma hora que até lá foi as difícil. Coisas desmoronaram. Agora, você teve um filho, a depressão chegou antes, chegou durante a gravidez, ou melhor, chegou depois do nascimento desse filho, como é que foi a situação? Chegou depois. Em verdade, assim, Iraci, hoje, depois de todo esse autoconhecimento, muitos anos de terapia, sabe? Eu já era uma criança, assim, mais melancólica, eu sempre fui muito séria, sabe? Sempre fui muito rígida, era seriedade, mas hoje eu vejo mais que era uma rigidez. Então, qualquer coisa que fosse fora, assim, do esperado ou fora da maneira que eu pensava que tinha que ser, aquilo mexia comigo. Eu não era uma pessoa maleável. E isso desde a infância. Eu sempre fui aquela criança que nunca deixei de fazer o dever de casa, que tinha que tirar nota alta, que, sabe? Rigidez. E a gente não... O rígido quebra, não, né? Não dá para ser rígido. O maleável vai e volta e se adapta. Então, a depressão mesmo, ela apareceu depois que o meu filho já tinha nascido. Ele tinha 1 ano, mais ou menos, quando apareceu. E foi muito duro. Foi muito duro, porque ainda vem aquela culpa, né, que é o sobrenome de mãe, né? Mãe e culpa, né? É um binômio isso, né? Porque como eu podia não ser a pessoa mais feliz do mundo se eu tinha aquele bebê gorducho, cor-de-rosa, risonho, mas eu tinha depressão. Então, de certo modo, assim, o meu filho, ele era uma alavanca. Ele era uma força que vinha de fora.
ele era um coração batendo fora do peito. Ele me ajudou muito. Ele dava um sentido para minha vida que eu mesma não conseguia encontrar. Então, assim, por ele, eu tinha que continuar. Eu não podia desistir. Eu não sei se ela tem filhos, né? Mas ela não diz no relato se ela tem filhos. Mas, de qualquer maneira, a gente sabe que por mais que isso tudo seja verdadeiro, né? Hoje eu entendo que eu preciso me amar mais do que qualquer outro ser humano, né? Com certeza. Pra gente não se desequilibrar, não colocar as coisas fora do lugar. Você conseguia, digamos que, omitir das pessoas que você tinha depressão? Eu omitia porque eu fugia das pessoas, né? Então eu optava por não conviver com os outros para que ninguém percebesse que eu tinha depressão. É triste, assim, mas eu deixei de ir a casamentos de amigas da infância. Eu deixei de conhecer filhos dessas minhas amigas. Quando eles nasciam, eu não ia visitar. Eu fui, assim, uma amiga péssima. Mas eu não dava conta de mim. Então, eu não tinha como oferecer nada para os outros, né? Eu pensava isso. E o que não é verdade, né? Como eu falei, a depressão, se você não começa a fazer um movimento, você fica muito ensimismada. E você falava para sua mãe que você estava em depressão e que seu pai, seu irmão... As 3 pessoas que sabiam da minha depressão eram o meu pai, a minha mãe e o meu irmão. Eu morava sozinha com meu filho, né? Mas ele era criança, ele demorou um pouco para perceber que tinha algum problema. Então, era a minha mãe, o meu pai e o meu irmão. A minha mãe era quem mais me apoiava, né? Eu tentava esconder muito dela, né, o meu sofrimento, porque era um sofrimento mostrar para ela que eu estava sofrendo, mas muitas vezes não dava. Muitas vezes eu precisava do socorro dela. Eu precisava do colo dela, porque quando você está deprimida, né, nessas crises que ela está falando, você não consegue ficar dentro de você. É como se você não coubesse, sabe? Você não... É uma coisa muito difícil de explicar, mas quando eu saía de mim e ia pro colo dela, sabe? Se ela pudesse, eu queria que ela me botasse na barriga de novo. Aquele colo me dava um conforto, assim, ele tornava suportável uma dor que às vezes parecia insuportável. Na sua trajetória de trabalho, educar filhos, vestir, levar para a escola, acompanhar, era difícil você sair e fazer esse movimento ou você abdicava dessa função, passava para a mão da mãe, da mão do irmão para sair? Então, olha só, eu usei o trabalho como um refúgio, sabe? Hoje eu vejo isso e vejo muitas pessoas fazendo isso, né? Porque é claro que a gente precisa trabalhar, mas eu trabalhava assim 12, 14 horas por dia. Então, durante a semana, o meu filho ele ficava muito com a minha mãe, ele ficava com o pai, porque como eu era divorciada, a gente dividia, né? E graças a Deus eu tive pessoas que sempre me ajudaram, né? Mulheres maravilhosas que trabalhavam comigo para me ajudar a cuidar do meu filho. E como eu falei, eu carregava uma culpa, porque eu queria estar com ele, mas eu trabalhava porque, de certa forma, no trabalho, a doença ficava um pouco para trás, porque era muito foco, muita pressão, eu gostava do meu trabalho. E muitas vezes eu chegava em casa, ele estava dormindo, aquilo era uma dor imensa, mas, por outro lado, eu pensava, será que ia ser bom para ele estar comigo? A gente vai deixando de acreditar na gente.
a gente vai começando a achar que a nossa vida não vale a pena, sabe? Olha que loucura. E não é assim. Não é assim, de jeito nenhum. Somos todos muito especiais, sabe? Exatamente, exatamente. Você, num certo ponto, teve que olhar para você e falar, ó, eu tenho depressão e eu tenho que me movimentar. Como foi esse movimento, essa parte decisiva? Isso, foi o seguinte, a depressão ela é uma doença que ela pega corpo, pega mente e pega espírito. São as 3 dimensões do ser humano, né? Uhum. E por muito tempo eu cuidava do corpo com a medicação e cuidava da mente com o psicólogo, né? Com o terapeuta. Mas o espírito, eu nem sabia que era espírito. Eu tinha uma alma, né? Mas sou um espírito. E foi quando eu entendi, quando eu descobri, né? E foi quando eu cheguei no Seja. Foi quando eu cheguei no Seja que aos poucos eu fui entendendo, né? E tudo que eu ia descobrindo aqui fazia sentido para mim. Era tudo novo, mas ao mesmo tempo era tudo tão familiar. Hoje eu entendo, né? Por quê? E quando eu entendi que eu tinha uma dimensão corporal, transitória, né? Eu tinha uma mente que vinha junto daquele corpo, mas que eu era um espírito. E ele que definia tudo, ele que mandava tudo, a minha força vinha dele. Eu comecei a cuidar do espírito. E o espírito, a imagem e semelhança de Deus é o espírito, né? Não é corpo, Deus não tem corpo. Exatamente. São as forças divinas, são as potências que a gente tem dentro da gente, né? Em germe, que é a vontade, né? O amor, a própria consciência que a gente tem que abrir, despertar, trabalhar. Então foi entendendo essa minha dimensão e decidindo cuidar dela. E como é que eu cuido disso? Eu cuido olhando para o próximo. Porque quando eu olho para o próximo, quando eu decido ajudar o próximo, é como se eu me tornasse um instrumento. Assim, eu canalizo o amor que Deus tem por mim e pelo próximo, e aquele amor passa por mim para chegar no outro. Então ele me nutre, sabe? Quando eu cheguei aqui no Seja, eu me deparei com os voluntários. Pessoas que nunca tinham me visto, me acolhendo, sorrindo, era sincero. Eu via no olhar delas que era sincero o bem que elas queriam. E eu falei, eu tenho que retribuir isso. Eu tinha um dever, retribuir. Eu não estava entendendo nada ainda, mas eu queria retribuir aquele bem. E aí eu me dispus a trabalhar. Eu me dispus a ser instrumento também. E quando aí eu você entendi... foi fazendo esse processo de trabalho voluntário. Exato. Quando você se coloca à disposição do amor, que na verdade a gente se coloca à disposição de Jesus, né, do Cristo, para ser instrumento desse amor, para ser a boca que vai dizer as palavras que ele não pode dizer, para ser o braço que vai abraçar. Aquilo vai te fortalecendo, vai te fortalecendo. E aí eu comecei, através do trabalho que eu fiz aqui, que era visitar famílias carentes, né? Eu comecei a ter contato com dores muito maiores do que as minhas. Eu entendi que o ser humano, e eu sou ser humano, dá conta de situações muito piores das que eu estava lidando. E se aquelas pessoas tinham tanta força, se elas, além de passar por sofrimento, depressão, elas ainda tinham que lidar com a falta de alimento, com o risco de ser despejada, com doenças sem tratamento médico. Elas tinham tanta força, elas sofriam também, elas tinham medo também, mas elas encaravam. Eu tinha que achar essa força dentro de mim. Todos nós temos essa força. A gente tem que procurar, tem que dar a oportunidade dela aparecer. E quando a gente se coloca a serviço do bem, porque o bem
ele é o caminho que Deus traçou pra gente. A gente sofre quando a gente se afasta desse caminho. No egoísmo, na lamúria, né, na vitimização. Então, quando você vai nesse caminho do bem, que é a direção de Deus, parece que um monte de coisa te empurra. Parece que o universo conspira favoravelmente aquele caminho que a gente está seguindo. Exato, exato. E olha, nesse caminho do bem, você vai encontrar tanta gente. E aí, hora um tá na tua frente, te puxa, aí você oferece ajuda pro que tá um pouquinho atrás, puxa ele, e aí o troço vai crescendo, vai se fortalecendo. E no momento, assim, você tem que tomar a sua decisão. Porque todo esse movimento foi falando assim, Isabela, dá, você é capaz de ficar boa. Você é capaz, existe um caminho, existem ferramentas, existem pessoas aqui para te ajudar, mas a decisão, ela é individual, ela é pessoal, ela vem de dentro. E eu tomei essa decisão. Eu não sabia se eu ia conseguir ou não, mas eu tomei a decisão. Eu vou ficar boa da depressão. Eu não sou essa doença. Eu sou muito maior do que ela. Deus não me criou para ficar sofrendo. Nenhum dos seus filhos foi criado para sofrer. Então eu tomei essa decisão. E isso foi um passo muito importante. Ou seja, você se curou da depressão no momento em que você decidiu que você não era aquela depressão. Exato. Que você não era doente e que você poderia, sim, mudar o rumo da sua vida. Exato. Eu deixei de olhar só para a dor, porque a dor, ela toma a gente, se a gente deixar. Exatamente. E como eu falei, a depressão é uma doença. É um cérebro que está em desequilíbrio, produzindo aquelas substâncias, aqueles neurotransmissores de uma maneira desequilibrada. Então você precisa de remédio. O remédio vai fazer aquilo se reequilibrar para que você possa voltar a assumir, né, a sua mente, para que você possa reequilibrar os seus pensamentos. Não é fácil, não é do dia para a noite, você não anda só para frente. Exatamente. Você dá 2 passos para frente, 1 para trás, como a humanidade, assim caminha a humanidade. Mas existe uma questão assim de se aceitar, né? Deixar de querer controlar tudo que está à nossa volta, de querer controlar os outros. Em verdade, a gente tem que fazer tudo que está ao nosso alcance. Mas entender que a partir de um certo ponto, eu tenho que confiar em Deus. A gente vem com um plano que é muito maior do que a gente possa imaginar. A gente não tem ideia. E as pessoas que a gente ama também têm seus próprios planos. Tudo é instrumento para o nosso crescimento. Isabela, quando você se deparou fazendo as visitas nas casas das pessoas, nas comunidades, pelo Instituto Mãos Unidas, você deparou pessoas que também estavam com a depressão. Como é que foi se olhar naquele lugar? Olha, eu até me emociono, sabe, Iraci? Em especial 3 mulheres que ainda são minhas amigas. Eu tenho contato com essas mulheres. Eu já cheguei na casa dessas mulheres e encontrei elas deitadas no chão, em posição fetal. E eu me vi, literalmente, porque em alguns momentos a minha dor era tanta, meu corpo ia se desfalecendo, eu não sei explicar, eu não cabia mais em mim. Quando eu me dava conta, eu estava numa posição fetal, no chão, chorando. Eu nunca tinha visto ninguém naquela situação. Até porque não é comum você ver alguém assim. Sim. É um momento íntimo. É. Mas eu via 2 em especial, eu vi, e não era mais de uma vez.
E imediatamente eu entrava naquela casa, eu me deparava com aquilo, eu me jogava no chão junto com elas. E falava assim, bota a tua cabeça aqui. Pegava, sabe? Eu abraçava. Eu sabia o que aquela pessoa estava sentindo. E quando eu percebia que eu tinha força para acolher aquelas mulheres, eu tinha força para me acolher também. Porque eu dizia para elas, eu sei o que você está passando. Mas eu dizia assim, Deus está cuidando de você e você vai conseguir dar conta disso. Eu estava dizendo para mim, você vai dar conta disso. Porque, mais uma vez, ninguém foi criado para o sofrimento. Pelo contrário, Exato. Nós fomos criados para a felicidade. Então, esse movimento que você fez de olhar a dor do outro, mas não olhar a dor do outro somente para comparar a sua, mas olhar a dor do outro e fazer o movimento de auxiliar. Exato. Você também se auxiliou. Com certeza. Até porque, assim, aquelas situações todas tiravam um pouco o foco, assim, da minha dor. Porque o que é a dor? É um alerta, né? Sim. É o corpo falando assim, tem problema, cuida. Tá gritando, tá dizendo, olha só, eu não tô feliz do jeito que eu tô, não tô bem com isso, então... Exato. Faz alguma coisa, olha para dentro, olha para mim. E a gente olha para fora, geralmente, não olha para si. Olha só para a dor. O alerta eu já tinha. Então, quando aquelas situações aconteciam, eram problemas urgentes. É fome, é remédio, é um exame que alguém precisa fazer porque está com uma hemorragia, é uma criança que precisa de um hospital porque está com água, com hidrocefalia. Aqueles problemas urgentes me tiravam ali do meu umbigozinho, do meu sofrimento, da minha dor. E aí, quando eu me via, eu estava agindo, correndo atrás, imobilizando pessoas e buscando um tratamento e botando no carro e levando. E eu falava, caramba, é a mesma? Se eu tô dando conta dos outros, essa força, essa potência para cura, ela tá dentro de mim. Então eu comecei a fazer isso para mim mesma. Me amar, me perdoar. Cada um, Iraci, tem seus segredos, né? Seus erros, que a gente não precisa compartilhar com ninguém, mas a gente precisa se perdoar. Então, eu admiti que eu sou ser humano, né? E a nossa humanidade é o que nos torna mais belos, porque tem a fragilidade, mas tem a força, sabe? Tem o equívoco, mas tem o acerto. Então, eu comecei a me perdoar de coisas que eu não aceitava, não admitia, não queria ter feito, mas eu entendi que eu fiz o melhor que eu podia em cada situação. Comecei a me amar, a cuidar de mim, cuidar da minha mente, buscar me alimentar, não só fisicamente, né? Mas me alimentar de leituras que me levavam para outro patamar de consciência, buscar atividades que me conectassem, né, com Deus, porque o mundo material ele te toma, sabe? É muita distração, muita demanda, muito brilho, muita luz, muito barulho, mas isso é passageiro. Então eu aprendi que eu tinha que começar a fazer a bagagem do que vai continuar, do que vem depois, porque eu não olhava só para isso. A gente tem que buscar um equilíbrio, mas lembrando que nesse equilíbrio eu sou espírito imortal. Eu sou cheia de potência em germe, que pode aumentar, que vai me fazer achar a minha felicidade. E o corpo é instrumento. Aliás, o corpo, a família, os amigos, o trabalho, o dinheiro, a matéria é instrumento para a gente ir burilando, lapidando o espírito.
A gente tem que entender esses tamanhos, essas dimensões, arrumar a gaveta, sabe? Exatamente, porque nós temos inúmeras gavetas, mas a gente faz questão de mantê-las fechadas, para não olhar a bagunça que está, o revirado que está, e para não ter trabalho. Porque você arrumar cada gavetinha dentro de você não é fácil. A gente tem muita mania de falar assim, isso é muito difícil. Não é difícil, não. É trabalhoso. Exatamente. É trabalhoso. E às vezes dói. Às vezes dói. Dói. Mas vai valer a pena, porque se a gente não arruma, fica cheio de poeira, dá até rato, Iraci. Exatamente. E a gente vai adoecendo, e quando a gente vê, ao invés de a gente fazer o movimento de querer se curar, a gente acha que o mundo tem que entender a nossa doença para a gente permanecer do jeito que está. Não é o mundo que vai se adaptar a gente. Exato. A gente tem que ser a mudança que a gente quer ver do lado de fora, né? Exatamente. Isabela, em uma palavra, uma emoção para Silvana trabalhar a sua reconstrução íntima. Silvana, é vontade. Quando eu descobri a força que a minha vontade podia despertar dentro de mim, foi que eu comecei a mudar. Você tem que decidir que você vai ficar boa. E aí você pega a tua vontade, que é uma força enorme que a gente tem. É uma potência, assim, que se a gente pudesse ter o tamanho dela, a gente ia ficar deslumbrado. Então, a tua vontade de ficar boa. Eu sei que não é fácil. Eu conheço esse lugar. Mas é a tua vontade de ficar boa que vai poder fazer você ficar curada. Exatamente. Isso que você está dizendo é muito importante, porque a vontade é a determinação. A partir de agora, eu vou me curar. Tudo que vier a mim é somente ferramentas que eu vou utilizar para a minha cura. Exatamente. Né? Então, a medicação é uma ferramenta, Isso. O apoio do outro é uma ferramenta, e a minha determinação é eu sair de dentro de mim e ir de encontro ao outro. Exato. Né? É tomar decisão igual tomar remédio. Exato. Todo dia você precisa tomar a decisão. Vou ficar boa. Todo dia. E uma hora você vai ver que ficou. Que aconteceu, é isso aí. Isabela, obrigada pela sua presença no Reconstruindo Emoções. Muito bom e continue radiante como você Obrigada. Vamos ver então, após todos esses esclarecimentos, essa forma de mostrar como podemos superar através da técnica da caridade a depressão, vamos ver então o que a doutora Anísia da Silveira tem a dizer a você. Ela diz assim: ocorre um desequilíbrio químico cerebral devido à disfunção dos neurotransmissores noradrenalina, serotonina, dopamina e melatonina, que interfere no período circadiano e altera o ritmo orgânico. O cansaço, a falta de disposição, a falta de concentração, a sensação de fraqueza e o mal-estar são constantes. Falta de disposição para enfrentar o ritmo diário, pois o indivíduo não tem motivação. Portanto, não é a preguiça de não querer sair da cama ou não assumir a responsabilidade da vida. Surge também a interferência espiritual
causando perturbações, maior angústias e medo. Então, a depressão não é somente uma tristeza, mesmo porque a depressão, ela tem também um fator tristeza, mas ela não é a tristeza. E a depressão tem inúmeras alterações bioquímicas que acontecem no nosso cérebro, no nosso organismo. Então, vem causando toda essa falta de disposição para fazer as coisas. Mas não é porque nós temos essa falta de disposição que nós vamos parar, porque a medicação, ela faz com que venha modificar toda a minha bioquímica para que eu tenha condições de cumprir os meus trabalhos, os meus afazeres, as minhas responsabilidades, as minhas obrigações. Essa parte, ela é conduzida pela parte química. Agora, a parte de superar a depressão vem da minha determinação. Eu não digo nem vontade, eu digo determinação, porque nós utilizamos os medicamentos para equilibrar a parte química do nosso cérebro. Utilizamos a terapia para trabalhar as nossas emoções, as dificuldades que temos internas. Trabalhamos a nossa vontade e determinação, o nosso querer. Eu quero, mas não consigo, então eu faço a escolha de determinar na minha vida posturas. E através do amor, através da caridade, através do movimento de aliviar a dor do outro, é que eu consigo enfrentar a minha dor e superar a minha dor. Ficar fazendo lamentações porque estamos em depressão, porque temos dores, porque não temos vontade, porque temos insatisfações, não vai melhorar a depressão de ninguém. É aquela história, eu tenho uma dor de estômago muito forte, mas eu ficar me queixando e falando para todo mundo que eu estou passando aquela dor no estômago, o fato da pessoa olhar para mim e falar: poxa, que dó de você, você passou tanta dor de estômago, não vai aliviar a minha dor e nem trazer a minha cura, mas o meu movimento vai. Então, escolha curar-se, determine posturas no seu dia a dia, na sua vida, e você vai ver como a sua vida vai modificar. Você vai ter condições, com certeza, de superar todas essas dificuldades, esses desafios da depressão. Se você quiser participar do nosso programa, nos envie a sua história, o seu relato. Qual é a sua dificuldade? E quem sabe no próximo sábado, às 19 horas, aqui na TV Mundo Maior, a sua história é que estará sendo reconstruída. E para que você tenha uma semana de muita paz, de muito amor e muita renovação, ressignificação, deixamos aqui um beijinho carinhoso para você. Muita paz.